Prefeitura e taxistas não se entendem em relação ao uso do corredor de ônibus por táxis com passageiros. As duas partes não cedem e tudo indica, Adriana, que nós teremos essa questão levada às últimas instâncias nos tribunais. Para falar mais com a gente sobre isso e sobre outros assuntos relacionados à política de transporte na cidade, nós estamos recebendo o vereador Ricardo Yang, do PPS, que tem sido um crítico contumaz das diretrizes do transporte público. Tudo bem com o senhor, vereador? Tudo bem, boa tarde, Adriana. É um prazer recebê-lo. Quais são as principais ressalvas que o senhor faz a tudo isso que tem ocorrido? Bom, tudo isso tem ocorrido é muita coisa. Eu acho que a gente pode focar um pouquinho na questão dos corredores e na questão dos táxis nesses mesmos corredores. Em relação ao projeto dos corredores, eu acho que o prefeito Haddad, ele tem apoio da população, apoio da Câmara em relação ao seu pleito fundamental, que é melhorar o serviço de transporte na cidade, criando condições para que o transporte público seja a prioridade da cidade e não o transporte individual. Até aí eu acho que há todo o apoio. O problema é como é que as coisas são feitas. Por exemplo, no caso dos corredores de ônibus, o PDE, ele contempla os corredores de ônibus. E a vantagem do PDE é que nós vamos olhar os corredores na sua relação com o adensamento imobiliário, na sua relação com os equipamentos públicos, com os parques, com as EIs, que são as zonas especiais de interesse social. Então, nós vamos olhar os corredores no contexto da cidade. E a reconfiguração da cidade vai levar em consideração todos esses elementos. Quando se tira os corredores do PDE e se discute a parte do PDE, nós estamos correndo um enorme risco de tomar decisões que depois não vão poder ser reversíveis no próprio PDE. Então, esse é um problema importante, porque nós não estamos falando simplesmente de traçado de via, nós estamos falando de reconfiguração de bairros inteiros, nós estamos falando de quarteirões que vão desaparecer, nós estamos falando de comércio tradicional que vai deixar de existir, nós estamos falando da realocação de pelo menos 7 mil famílias. Então, é uma mega operação. Isso não pode ser feito sem levar em consideração esse impacto sistêmico de um lado e o envolvimento profundo da população nessas decisões. PDE é o plano diretor estratégico, né, vereador? Isso aqui. Então, o PDE, ele vai... o senhor acha que o PDE vai colaborar para desatar esse nó da mobilidade? Acho que sim. Por quê? Ele já contempla também essas questões dos corredores, é isso? Já contempla. Um dos eixos do PDE, e que é um desafio urbanístico bastante interessante, é que o PDE tem duas diretrizes muito fortes. Uma é criar uma cidade multicêntrica, onde o local de trabalho e de moradia sejam mais próximos. E para isso, há um novo adensamento na cidade em torno das grandes vias públicas, dos corredores de ônibus. Então, onde houver corredor, será também um local de reconfiguração imobiliária. Vai haver uma mudança de zoneamento, vai haver uma mudança de adensamento e vai haver toda uma nova geração de edificações na cidade. Então, como é que nós vamos discutir os corredores, independentemente dessas outras questões? Quando nós falamos em adensamento, nós estamos falando de equipamento público. Uma grande discussão que teve nessa casa durante esse ano, que foi a Operação Especial da Água Branca, o grande problema é que a primeira operação urbana da Água Branca não contemplou os equipamentos públicos necessários. Então, começou a se fazer as mudanças e os equipamentos públicos não estavam lá. Bom, nós vamos criar um adensamento em 36 eixos na cidade e os equipamentos públicos, e os parques, e as zonas de lazer, e assim por diante. Então, por isso que discutir os corredores fora do plano diretor é um equívoco que pode amanhã atrapalhar o plano diretor. Então, não é uma discussão contra aquilo que o prefeito está propondo, mas é uma garantia de que aquilo que ele está propondo seja considerado na sua integridade. Vereador, na última sexta-feira, o promotor Maurício Ribeiro Lopes falou justamente isso. Ele destacou cada vez mais as pessoas precisam morar, trabalhar e estudar no mesmo bairro. Queria ouvir um trechinho dessa entrevista. Vamos ver a entrevista do promotor de justiça. Do promotor. A gente tem um trecho dessa sonora que foi dada na última sexta-feira. Temos aí,
Não? Não, depois a gente apresenta esse trecho para o senhor, vereador. Certo. Mas em síntese o que ele disse é o seguinte, que não faz sentido que alguém more no bairro do Morumbi e estude em Moema. Essa questão, quando o senhor disse que discute-se a parte, como o senhor acabou de falar, discute-se a parte do PDE, do Plano Diretor Estratégico, os corredores de ônibus, será que essa discussão não está começando a ganhar ares de um radicalismo em relação a isso? O Plano Diretor não deveria contemplar os corredores de ônibus como algo absolutamente natural e palpável no seio dessas discussões? Acho que sim, e aí eu vou introduzir um conceito, Wagner e Adriana, que é um conceito meio novo na política, mas que é importante a gente contemplar, que é uma coisa que nós chamamos de inteligência sistêmica. Os técnicos, quando eles sentam para planejar os corredores, as variáveis que eles levam em consideração são as variáveis de eficiência técnica. Eles analisam aquele impacto do ponto de vista técnico, econômico, etc. Mas eles não reconhecem o impacto na alma ou na subjetividade daquela população que vai ser atingida. Então, você tem escolas que estão lá há 30, 40 anos, que 2 ou 3 gerações estudaram. Você tem comércios tradicionais naquela região. Você tem famílias que colocaram todas as suas economias naquelas propriedades. Você tem parques. Então, existe toda uma configuração da região que, se não for considerada, claro que levará a erro. Mas nunca vamos esquecer o que aconteceu com o corredor 9 de Julho Santo Amaro, que matou a Avenida Santo Amaro. Trechos, exatamente, né? Trechos inteiros e trechos que eram muito tradicionais. E o que aconteceu? Todas aquelas pessoas naquela região lindeira da Santo Amaro foram prejudicadas. Então, nós precisamos criar condições para que os bairros, as regiões mais atingidas, participem e contribuam na construção das soluções. Aí eu vou introduzir uma outra questão, Adriana e Wagner, que é o seguinte, que é a questão da desapropriação. Claro que todo mundo que vai ter seu imóvel desapropriado não gosta e não quer, a não ser que o próprio processo de desapropriação lhe dê uma participação na melhoria futura que essa mudança vai trazer. Então, no plano diretor, existe um dispositivo onde a indenização da pessoa que tem o seu imóvel desapropriado entra num fundo, uma espécie de fundo imobiliário, em cotas. E amanhã esse fundo imobiliário será parte do processo de incorporação. Então, a pessoa tem, como se fosse um investimento, o seu patrimônio valorizado na proporção das melhorias da cidade. Bom, isso é interessante. Isso é interessante. Eu tenho um comércio hoje de 100 metros quadrados. Vou ter isso desapropriado. Isso entra num fundo que amanhã vai ser habitado pelo mercado, vai ser valorizado pelo mercado. Então, estou fazendo investimento, não estou perdendo. Claro. Né? Outra questão que a prefeitura... Essa proposta vai ser apresentada, já foi apresentada, vereador? Não, ela está no plano diretor. Ela está no plano diretor. Ela foi pilotada, não exatamente dessa forma, Adriana, que eu estou dizendo, mas ela foi pilotada na Operação Urbana da Água Branca. No ano passado. No ano passado. A Secretaria de Finanças considerou um mecanismo interessante. Ela está prevista no plano diretor. A única coisa que precisa ser modificada da forma que ela está agora é de que a valorização precisa ser em função de mercado e não de mecanismos previstos no próprio fundo. Mas, enfim, então existem formas da população se interessar pela própria melhoria da região, mas ela tem que participar, e para participar ela tem que ser ouvida de forma qualificada, Wagner. Não é simplesmente colocar os movimentos nas galerias, mas é sentar com os líderes dos movimentos, ver quais são os problemas sensíveis, quais são as propostas que eles têm, qual a inteligência que existe ali naquela região, no movimento, que pode melhorar e aperfeiçoar. Dar qualidade à audiência pública. Exatamente. Dar qualidade àquilo que se discute nas audiências públicas. Fazer com que as audiências públicas sejam efetivamente propositivas. Exatamente. E se nós podemos fazer melhor enquanto gestores públicos, por que nós vamos fazer o pior? Por quê? Por que nós precisamos desse assodamento quando nós temos o PDE e estamos construindo um consenso, Adriana, muito importante em torno do PDE? Por que nós vamos prejudicar tudo isso em função de uma pressa que não se justifica?
Adriana, nós temos a sonora. Agora nós temos a sonora, né, do promotor. Do Maurício Ribeiro Lopes, que destacou que as pessoas precisam morar e trabalhar e fazer tudo na mesma área. Veja só, vereador, queria a opinião do senhor sobre isso que nós vamos ouvir agora. As pessoas precisam tomar consciência que na cidade de São Paulo, os deslocamentos devem ser evitados. Essa ideia, sabe, de morar em Moema e estudar no Morumbi, isso é um absurdo. Então, as pessoas que utilizam dessa metodologia precisam rever os seus conceitos e não jogar para toda a cidade o custo que vem sobre isso, tá certo? As pessoas devem morar próximas de onde estudam ou estudar próximas de onde moram, devem trabalhar próximas de onde moram, enfim, devem procurar levar a sua vida para um mínimo de mobilidade para não causar maiores transtornos ainda à cidade. E aí, vereador, o senhor concorda? Vamos pegar o argumento do promotor, que não há como discordar. Todo dia nós temos que deslocar uma Uruguai inteira em termos populacionais na São Paulo, né? Vamos pegar o argumento dele. Se é verdade que as pessoas têm que morar onde trabalham, como é que você vai fazer com todas essas desapropriações que esses planos diretos aqui, essas vias de corredores estão prevendo? As pessoas moram lá, você vai deslocar essas pessoas, vai deslocar para onde? Vai deslocar para um outro bairro? Vai deslocar para perto de onde elas trabalham? Esse mapeamento foi feito? Vice-versa. E os empresários e os pequenos negócios que dão emprego hoje nessas regiões, e vão ser afetados e vão ser fechados, eles vão ser realocados aonde? Na mesma região, garantindo emprego lá, ou vão ser, enfim, expulsos de lá, diminuindo a própria oferta de emprego ali. Então, o promotor nos dá mais um argumento que mostra que nós não podemos votar o projeto dos corredores dessa forma, sem levar em consideração esse princípio. Se o princípio é fazer uma cidade multicêntrica, nós temos que saber como os corredores vão contribuir para que a cidade seja multicêntrica. Como as pessoas que serão desapropriadas dos seus imóveis perderão menos e, ao mesmo tempo, atenderão. Mas aí, vereador, esse requisito que o procurador colocou. Só para a gente fechar o assunto, no protesto do pessoal da Sabará, aqui no próprio plenário da Câmara, nós tivemos um protesto grande de pessoas que estão se sentindo incomodadas com a possibilidade de que seus comércios sejam desativados, que as apropriações avancem e tudo mais. Houve quem trouxesse, inclusive, a solução. Pensar na Avenida Miguel Yunes como uma alternativa para tudo isso que está sendo discutido, que é uma avenida que tem características menos comerciais e traria uma intervenção urbana menor e seria alternativa para desafogar o trânsito. É nesse sentido a crítica que o senhor faz? Eu acho que o movimento Nossa Senhora de Sabará avançou muito no sentido de não fazer só um protesto, uma reivindicação. Não, foram propositivos e ofereceram alternativas. Mas mesmo essa alternativa precisaria ser melhor estudada. E não é porque a base do governo considerou que o pleito da Nossa Senhora de Sabará era legítimo e deixou de fora, porque existe a alternativa da Miguel Yunes, que o problema não permanece para todos os outros corredores, inclusive da Miguel Yunes. Então, nós estamos falando de processo político. Processos que reconfiguram a cidade, com todos os problemas e sofrimentos que nós temos, não podem ser feitos de forma assodada e sem incorporar a inteligência coletiva da população que se organiza. Vereador Ricardo Yang, eu queria agradecer muito a presença do senhor no Jornal da Câmara e queria convidar o senhor. Terça e quinta tem o clipe eletrônico aqui, a gente podia aprofundar esse debate, né, Adriana? Vamos aprofundar. Podia aprofundar esse debate, eu queria falar com o senhor sobre as críticas ao Executivo. Uma vez ou outra eu pego o senhor mais exaltado lá no plenário, dizendo que o Executivo está passando por cima do Legislativo e tudo mais. Queria deixar o convite no ar, vereador. Venha participar do clipe eletrônico conosco na terça ou na quinta-feira, às 3 da tarde. Será um prazer recebê-lo, como é sempre. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.